formosa. Chão goiano gostoso demais, cachoeira do Itiquira, o salto que a gente admira, fica perto de Brasília, capital das capitais. Olá, eu sou o professor Samuel Lucas e esse é o projeto Conhecendo Formosa. E hoje, dia 16 de setembro de 2021, nós estamos comemorando 40 anos do Parque Municipal do Itiquira. Mas você conhece a história do Itiquira? Para iniciar a história do Itiquira, eu quero trazer aqui a tradução da palavra Itiquira. Itiquira tem duas traduções, uma delas, água que flui da pedra, outra, água que cai da pedra. A que nós mais utilizamos é a água que cai da pedra. Essa cachoeira, ela tem 168 metros de queda livre e é uma das cachoeiras altas de maior acessibilidade, de mais fácil acessibilidade aqui no Brasil e na América Latina. Nós devemos isso principalmente ao serviço do engenheiro Severino Penáquio, que outro dia nós estaremos falando a respeito da contribuição desse engenheiro aqui na cidade de Formosa. Mas para nós conhecermos a Cachoeira do Itiquira, temos também que conhecer a história da região. E a região, ela passa a ser conhecida primeiramente pelos índios, que eram os índios Crixás e os índios Chavantes. Os índios Crixás habitavam principalmente aqui a região do Vão do Paraná e os índios Chavantes principalmente a região do Indaiá, que é a região acima aqui da cachoeira. O Vão do Paraná está abaixo da cachoeira e o Indaiá acima aqui da cachoeira do Itiquira. Mas em 1749, nós temos então um fato inusitado. Os negros que carregavam o rebanho de seus senhores, eles traziam também gado aqui para Formosa e quando chegavam em Formosa, alguns desses negros desviaram os gados dos seus senhores e foi onde eles vieram habitar as margens do rio Paraná, formando inclusive a cidade de Flores de Goiás e também aqui onde o rio Itiquira deságua no Paraná, eles formaram o então Arraial Santo Antônio do Itiquira. O Arraial Santo Antônio do Itiquira, fundado em 1749, teve então um grande imprevisto. Uma febre amarela misturada com malária, fizeram com que seus habitantes saíssem aqui desta região e fossem, então, para a região de Formosa, na rua onde hoje é a Rua Alves de Castro. Nesse sentido, nós temos, então, a primeira habitação, Arraial Santo Antônio do Itiquira, aqui nas proximidades da Cachoeira do Itiquira. Primeira foto conhecida aqui do Salto do Itiquira, ela foi tirada há 129 anos atrás, exatamente no dia 16 de setembro de 1892, a Comissão Cruz, ela esteve acampando aqui na região do Itiquira. E foi então o fotógrafo Henrique Morise, que trabalhava para a Comissão Cruz, que fez a primeira foto conhecida da Cachoeira do Itiquira. A primeira matéria jornalística que nós temos conhecimento foi no jornal Informação Goiana, de 15 de agosto de 1918, há 103 anos atrás, trazendo, entre outras cachoeiras, a beleza da nossa cachoeira. Mas esse jornal, que era do Rio de Janeiro, mostrava principalmente a potencialidade da Cachoeira do Itiquira em colocar-se uma usina hidrelétrica.
a qual em Formosa foi colocado na Cachoeira da Úrsula, ali no Rio Bandeirinha, que é uma outra história. Entretanto, é importante nós lermos parte dessa matéria, que diz assim: naquela zona deserta e silenciosa, ouve-se de muito longe o barulho da cachoeira que deságua em uma depressão abrupta da serra. Caso interessante de geologia. Aproximamo-nos da base da Itiquira, onde existe um poço fundo, e daí apreciamos esse belo trabalho da natureza, como que insinuando o aproveitamento industrial. A Itiquira, que possui somente a força de 1.500 HPs, é linda e de uma admirável altura, causando assombro ao observador, em havendo na queda em vertical de 120 metros. Cabe aqui lembrar que esta medida não é a medida correta, foi uma medida aproximada pela Comissão Cruz, mas a medida correta é 168 metros de queda livre. O ribeirão Itiquira, ao cair perpendicularmente, desloca tal quantidade de ar que, ao aproximar-se o visitante a cerca de 60 metros, sente o efeito de uma verdadeira tempestade. É uma ventania fortíssima que produz a suntuosa cachoeira, molhando o visitante com a água que se desagrega devido à altura da queda e deslocação de grande massa de ar. É um espetáculo que empolga. Então, essa é a realidade da nossa Cachoeira do Itiquira. O Jornal do Brasil, de 8 de maio de 1968, traz uma outra informação muito importante, dizendo: no próximo dia 20 de maio, partirão do Rio de Janeiro e São Paulo caravanas de campistas que irão conhecer a área de camping de Brasília e inaugurar a do Itiquira, a 70 quilômetros da capital. E aqui ele segue dizendo: a Cachoeira do Itiquira é o maior salto em queda livre existente no Brasil. São 158 metros percorridos na vertical pelas águas do rio Itiquira. Outras 4 quedas, que variam de 10 a 60 metros, e as várias fontes de água mineral fazem da zona um local já muito procurado pelos brasilienses nos fins de semana. Em estrada quase toda asfaltada, Itiquira é alcançada em apenas 1 hora. Aqui diz que o arquiteto Ricardo Menescal, presidente do CCB, que esteve em Brasília a convite do oficial para projetar aqui o camping. E a sua inauguração estava prevista para outubro próximo, ou seja, para outubro de 1968. Uma curiosidade que nós devemos trazer aqui, então, é a estrada pela qual vinha para aqui o Itiquira. A estrada que vinha à Cachoeira do Itiquira era a estrada percorrida aqui pelo Indaiá. Então, para chegar-se ao Itiquira, fazia-se a trilha Itiquira-Indaiá. Essa é a estrada de acesso que temos hoje. Ela foi aberta por Severino Penáquio para inauguração, sim, desse parque municipal há 40 anos atrás. Outra reportagem importante para nós falarmos é de 1970. Na quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 1970, o Correio Brasiliense traz uma grande matéria chamada Fim de Semana do Brasiliense é em Itiquira. E aqui ele vai dizendo de vários atrativos, de várias coisas que temos nessa região e onde nós podemos ver nominados o Salto da Felicidade, que se equipara ao Salto do Indaiá, o Salto da Amizade, que se equipara à Cachoeira Véu da Noiva, e o próprio Salto do Itiquira.
outras informações, nós estaremos fazendo mais pesquisas para encontrar o que é dito nessa reportagem sobre a Gruta de Lourdes, sobre a Gruta de Esmeralda. E o projeto Conhecendo Formosa vai se empenhar a isso. Por hoje é isso. Parabéns ao Parque Municipal do Itiquira pelos seus 40 anos. Formosa, chão goiano gostoso demais, cachoeira do Itiquira, o salto que a gente admira, fica perto de Brasília, capital das capitais.